Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão 338, bairro Imperial de São Cristóvão. E você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra de Deus. Vamos orar para iniciarmos? Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos dás de mais uma vez constituirmos a comunidade em oração. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos por tudo, meu Deus, por tudo que tu tens concedido a cada um de nós. E agora, Senhor, neste momento em que estamos iniciando esta reunião virtual, mas é uma reunião para a honra e para a glória do teu nome. Por isso nós chegamos até a tua presença e, em primeiro lugar, nós declaramos a nossa adoração a ti, Senhor. Te exaltamos, ó Pai, em espírito e em verdade. Não há outro Deus semelhante a ti, meu Deus. Por isso, Pai querido, vem ao encontro de cada um de nós. Cada uma das nossas necessidades possam ser supridas por ti, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelo nosso pecado, pedimos perdão por tudo aquilo que temos feito que não tem te agradado, por tudo aquilo que deixamos de fazer para te agradar. E agora, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire e nos mantenha firmes nesse propósito de te adorar, de refletir e de orar em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos os irmãos e irmãs que já estão conectados conosco. Em nome de Jesus, irmã Delma Barata, irmã Fátima Cortinhas, irmão Eliel Magalhães, irmão Osvaldo Siqueira, irmã Nazaré Cortinhas, irmã Maria Cristina, irmã Yara Nunes, irmã Antônia Lúcia Carvalho, irmã Rani Silva, todos os irmãos e irmãs que congregam conosco diariamente na comunidade em oração, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem, hoje nós vamos estar encerrando aquela reflexão que fizemos a respeito da carta encaminhada à igreja em Éfeso, né? Nós vimos na primeira parte, nós fizemos uma análise literal do versículo, depois nós fizemos uma abordagem geográfico, sociológica, econômica da situação, inclusive fizemos uma abordagem religiosa também, né? Aquela cidade era uma cidade extremamente religiosa, haviam templos, haviam muitas pessoas que cultuavam, né, as suas divindades lá. Inclusive havia o culto ao imperador, né? E a comunidade judaica presente lá em Éfeso, ela gozava de alguns privilégios junto ao governo romano, tanto que construíram a sua própria sinagoga também naquela cidade. Nós vimos que Paulo foi o fundador dessa comunidade lá em Éfeso, né? E Timóteo foi um dos pastores. Vimos também que Priscila e Áquila participaram desse processo. Então é muito importante para nós, quando resolvemos nos lançar na análise de um texto, seja para nossa edificação, seja para a nossa própria leitura devocional, é importante que nós estabeleçamos, né, esse vínculo de conhecimento da condição das pessoas, ou em que contexto aconteceu aquele fato, aquela narrativa, né? Nós valorizamos muito essa forma de aprendizado. E é por isso que nós, às vezes, nos estendemos na reflexão de um texto, justamente para deixar muito claro aos irmãos a situação, a condição do povo, até mesmo porque, né, que o Senhor, depois de elogiar tanto aquela comunidade em Éfeso,
o Senhor diz que eles precisam se arrepender, né? Então a gente está vendo qual o significado da perda do primeiro amor, ou seja, a perda do primeiro amor é uma queda que é chamado de pecado. Então aquela comunidade, apesar de produtiva, apesar de tudo, mas havia pecado no meio daquela comunidade. E pecado pede arrependimento. Portanto, há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, fazem pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sem o amor, sem esse primeiro amor, não fazem sentido nenhum. Então a queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega afiemi, ou afiemi, traduzida como abandonar, neste texto bíblico, tem um significado bem abrangente. A concordância de Strong define esta palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir de um marido que divorcia sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Então perceba a abrangência, né, desse termo amor, quando a gente faz a análise pelo grego, né, apiemi ou afiemi, né, ele traduzido literalmente significa abandonar. Só que no texto do Apocalipse, esse texto que nós lemos, tem um significado bem abrangente, né? Então nós fomos ao dicionário, a concordância de Strong define, e nós vimos, né, quantas aplicações essa palavra pode ser utilizada. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e de descaso. Isso tem acontecido muito nas igrejas nos dias atuais. Pessoas que simplesmente se desencantam, perdem o interesse, abandonam literalmente a comunidade de fé. O Senhor Jesus está exortando esta igreja por não o amarem mais. É o que acontece. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia, né? Mas o Senhor está reclamando porque o Senhor quer exclusividade. O Senhor quer exclusividade. O amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar nele. Olha, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito grave. É muito sério, é muito grave. E de repente a gente para pensar sobre isso, e se nós formos fazer uma análise minuciosa, nós vamos perceber que esse é um dos males que está assolando os crentes do século XXI. As pessoas começam num pique, começam numa velocidade, vamos dizer assim, né? E de repente vão perdendo terreno, vão perdendo velocidade, vão se distanciando de Jesus, e o resultado é esse. Aí vem a pergunta: por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogamos água, ele se apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Pensa nisso, meu irmão.
Pensa nisso, minha irmã. Pensa, o que é que nós estamos colocando no lugar da lenha para alimentar esse fogo? Às vezes, uma novela, às vezes, um esporte, às vezes, qualquer coisa que contribua para nós nos afastarmos da presença de Deus. A escola dominical, todo domingo, 9 horas. Eu não vou. Eu não estou com vontade. Eu não posso. Eu não quero. O que é que eu vou aprender? Sabe? A gente começa a apagar o fogo. E esse fogo é o Espírito Santo que queima o nosso coração. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então nós podemos aplicar aqui, não é, essa ilustração e dizer, olha, o fogo precisa ser alimentado para que ele se mantenha vivo. Mas se nós não alimentarmos esse fogo, ou se nós colocarmos ao invés da lenha, nós colocarmos outras substâncias, outros elementos, com certeza esse fogo haverá de se apagar. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui. Primeiro, se quisermos nos prevenir e evitar esta perda, ou se quisermos uma restauração depois que perdemos este amor, precisaremos entender estes aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeiro, o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. E quarto, a distração ou as distrações. Convívio com o pecado, falta de profundidade, falta de tratamento e as distrações. Então é preciso nós estarmos atentos, porque esses fatores, certo, vão estar contribuindo para que haja a perda desse amor, né? E isso tem afetado muitas pessoas. A gente vê hoje as pessoas na igreja com o celular ligado o tempo todo. O culto está acontecendo, estão louvando, aí fica em pé, fica sentado e a pessoa está o tempo todo no celular ali. Quer dizer, está substituindo. Entendeu? Então vamos ver um por um, para a gente poder fechar essa reflexão. Primeiro, convívio com o pecado. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem fala isso é o Evangelho de Mateus. É Jesus falando, né, prevenindo, né? Ao falar do convívio com o pecado, ao invés do pecado em si, nós estamos pretendendo estabelecer uma diferença importantíssima. E é óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado, mas este pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado na vida da pessoa que sofreu essa perda. Muitas vezes, esta frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. E eu creio que Mateus 24:12, né? Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Porque havia esse tipo de pecado também no dia de Jesus, né? Uma sociedade indiferente, uma sociedade que ao invés de motivar, ela desmotiva, ela separa, ela estratifica os grupos, ela coloca um contra o outro, homem contra mulher, mulher contra homem, negros contra brancos, ricos contra pobres, né? Então na época de Jesus havia gentios e judeus, né? Lembra? Gentios e judeus. Lembra que foi que o centurião falou para Jesus, quando Jesus disse que ia na casa dele, ele disse: eu não sou digno que tu entres na minha casa. Por quê? Porque havia uma cisão muito grave entre judeus e gentios. Os romanos odiavam os judeus e os judeus igualmente odiavam os romanos. Só que aquele centurião era um homem bom. Ele era um homem bom, ele construiu uma sinagoga naquela cidade.
Mas quando Jesus disse, eu vou na tua casa, ele humildemente reconheceu que ele não era digno de receber a presença do Salvador. Então são essas coisas que acontecem, né? E a gente diz assim, olha, Jesus conviveu numa sociedade assim como a de hoje. Numa sociedade onde os valores da fé estão sendo destruídos, estão sendo substituídos por outros. Então é como diz o irmão Eliel Magalhães, nós devemos permanecer ligados à videira. Glória a Deus! Nós não podemos permitir que outros elementos sejam postos na fogueira, porque a única coisa que vai manter esse fogo aceso é lenha. É lenha. E a lenha, nós podemos dizer assim, é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, é a vida em comunhão, é a alegria no Senhor. Neemias declara, no momento difícil da reconstrução dos muros, diz, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia, né? Então, queridos, né, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas, perceba, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas, passamos a conviver com algumas coisas que ainda que não as pratiquemos, passamos a tolerar. É verdade. Isso é uma realidade e nós somos testemunhas disso. A gente assiste nas novelas, a gente assiste nos filmes, a gente assiste no dia a dia, coisas que ainda que nós não pratiquemos, mas nós passamos a conviver de forma natural, normal, achar que é normal, achar que é problema deles, entendeu? Então nós precisamos ter cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Lembra de Jó? Aliás, Jó não, de Ló. Ló e a sua família habitavam lá em Sodoma, naquela região de Sodoma e Gomorra ali. Eles já haviam se habituado. Ló já estava habituado com aquela realidade, embora ele não praticasse aquilo que era praticado naquelas cidades, mas ele já... Então, faz com a mão assim, ó. Tanto faz. Eu não estou fazendo, mas está adaptado, está adequado, está acostumado com aquilo. Tanto que quando os homens foram lá pedir para ele liberar os 2 anjos que eles queriam, né? Eles queriam se aproveitar dos jovens. Ele disse, não, pega as minhas filhas e leva. Olha aí, sinal que ele estava acostumado com aquela situação. Então nós não podemos e nem devemos, né, nos acostumar ou aceitar o pecado como algo natural, como algo normal. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporcionam entretenimento faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários àquilo que pregamos, né? Acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos. Ainda que não cedendo a esses pecados, se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados, a ponto de permitirmos que o nosso amor se esfrie, né? Então é importante nós entendermos isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 6 a 9, eu vou ler para você, diz assim: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Claro e evidente, Ló, ele não praticava aquelas coisas, mas ele estava ali, e ele se atormentava, ele sofria de ver a degradação, entendeu? A degradação moral
Vamos ver o segundo item, que é a falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor por Jesus é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Jesus Cristo. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu no solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve a profundidade, porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo, porque não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que esta planta corre pelo fato de que ela se desenvolve na superfície é que, saindo do sol, ela pode morrer rapidamente. O Evangelho de Lucas 13 diz assim: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Tremendo nessa palavra, né? O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a nossa alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais. Olha o puxão de orelha aí. Muitos cristãos vivem somente do culto semanal. Pensa nisso. A questão da profundidade nas coisas espirituais é aplicada não somente em nossa vida com Deus, mas também nos que servem a Satanás. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Apocalipse 2, 24 e 25, na versão revista e corrigida, diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Verdade, né? Então a gente tem que resistir. Nós precisamos resistir. O mesmo princípio da profundidade que se aplica à vida espiritual de quem se encontra no reino de Deus, também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano do reino das trevas chega a desenvolver uma profundidade nessa caminhada que leva à perdição, então nós, que conhecemos a verdade, não podemos nos relacionar com esta verdade de modo meramente superficial. Eu já falei em determinada pregação que eu fiz, que um pastor vinha num avião, ele vinha se dirigindo de uma cidade para outra, numa aeronave, e puxou conversa com um determinado cidadão. E eles estavam conversando, com uma conversa animada, de repente a comissária de bordo traz o lanche para eles. E o pastor prontamente pegou o seu lanche e ele percebeu que o seu vizinho ali de banco, ele dispensou o lanche. Aí ele falou assim: poxa, você dispensou, tá tão gostoso esse lanche, rapaz, você não sente fome? Ele disse: eu dispensei, eu até estou com fome, mas eu estou jejuando, eu pertenço à igreja. Aí falou o nome da igreja que ele pertencia, né? Igreja satanista. Então percebam que esse pessoal leva a sério os propósitos, as coisas. Eles fazem coisas e buscam aprofundamento na sua relação no reino das trevas. Enquanto o crente, o cristão, ele fica satisfeito com as migalhas que às vezes recebe, ou com o lanchinho que é servido, e não se preocupa no aprofundamento. Ele fica na superficialidade. Se nós desenvolvermos raízes profundas em Deus, certamente não fracassaremos na fé. Guarda isso, minha irmã. Guarda isso, meu irmão.
Por isso, é importante nós guardarmos estes ensinamentos, justamente para que nós não venhamos a sucumbir na nossa fé e não percamos o nosso primeiro amor, né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos ensinar a crescermos juntos e nos dar a condição para executar aquilo que é da vontade dele, a fim de que possamos manter sempre acesa no nosso coração, né, essa chama, né? Faltou nós vermos duas situações: a falta de tratamento e as distrações, que nós vamos ver na nossa próxima reunião na comunidade em oração. Amém, irmãos? Segunda-feira nós estaremos fechando. Eu pensei que fosse haver tempo para fechar hoje, mas ficou muito longo até, mas eu peço desculpa aos irmãos. Vamos orar? Que Deus nos abençoe, né? Senhor Deus, Pai querido, nós encerramos essa semana na Tua presença, buscando a Tua face, reunindo os irmãos e irmãs na comunhão, reunindo os irmãos e irmãs na busca pelo crescimento, reunindo os irmãos e irmãs, ó Pai, justamente no propósito de Te servirmos e Te servirmos com qualidade. Por isso, meu Deus, Te agradecemos pela Tua palavra, que traz uma orientação importantíssima para a nossa vida, que traz a direção e mostra como devemos seguir nessa direção para que possamos manter sempre o nosso amor sincero, fiel e leal a Ti, meu Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. E agora, Senhor, nós Te apresentamos este livro de orações, esse livro onde consta, Senhor, os pedidos daqueles irmãos e irmãs que precisam de uma resposta na sua vida, uma resposta de cura, uma resposta de libertação, uma resposta, Senhor, nas suas causas, ou uma resposta para as suas causas na justiça, uma resposta com solução para a liberação dos recursos que estão retidos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita e contempla cada pedido presente neste livro, aonde houver necessidade de cura, que seja realizada a cura no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aonde há necessidade de libertação, que haja libertação no nome de Jesus. Aonde houver entrave nas causas, Senhor, Tu és o nosso advogado, nós Te entregamos, nós confiamos a Ti, Senhor, estas causas, porque sabemos que a vitória é nossa e ela já está garantida pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, destrava, libera, Senhor, trabalha no coração para que haja liberação dos recursos tão necessários para a resolução de muitos problemas na vida das pessoas que estão esperando por esses recursos. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Senhor, os lares, as famílias onde há enfermos, a família onde há pessoas viciadas, ó Pai, as famílias onde há desencontro de opiniões entre cônjuges, falta de respeito de filhos para com os pais, ou de pais para com os filhos. Meu Deus, visita esses lares e manifesta o Teu poder para que haja paz, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja restauração do relacionamento. Em nome de Jesus, ó Pai, recebe a nossa oração pelo Brasil. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa de libertação. O Brasil precisa, Senhor, ser reconduzido ao caminho da fé, ao caminho da justiça, ao caminho do amor. Por isso nós Te apresentamos a nossa pátria, Senhor. Te apresentamos as autoridades constituídas
que estão, Senhor, à frente dos tribunais, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, meu Deus. Cada presidente, presidente da República, presidente do Congresso Nacional e a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, que eles possam ser abençoados por Ti, meu Deus. Que haja uma busca pela unidade, que haja uma união em torno de um propósito único, que é o crescimento, que é o progresso, que é paz. Enfim, Senhor, toma as nossas autoridades em Tuas mãos e faz, Senhor, com que elas entendam a importância, Senhor, de estarem também se rendendo a Ti, porque toda autoridade vem de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a igreja, a Tua igreja espalhada pelo Brasil, Senhor. Os pastores, presidentes de convenção, os bispos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada pastor local, aqueles que estão à frente das igrejas, ó Pai. E de modo especial nós Te apresentamos o pastor Ricardo Albano, da igreja lá em Pantanal. Dá saúde ao Teu servo. Te apresentamos o pastor Jean Max, nosso pastor da Assembleia de Deus Rio, em nome de Jesus. Abençoa juntamente com seus familiares, ó Pai. Que esses pastores sejam abençoados e que seus familiares sejam abundantemente abençoados. Que haja saúde, que haja alegria de fazer a Tua obra, porque o reino é Teu, Senhor, e a tarefa é nossa, e nós queremos fazê-la com esmero, com qualidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa os pequeninos, abençoa os idosos. São os dois extremos da vida. Uns estão começando a vida, os outros já estão no ocaso dela, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Consola, Senhor, a família real lá na Inglaterra. Perderam, Senhor, a sua matriarca já de 96 anos. Tu possas ter recebido a alma da Rainha Elizabeth no Teu trono, na Tua glória, meu Deus. E aqueles que vão continuar, que possam manter a mesma integridade moral, a mesma ética, os mesmos valores, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos, fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. O povo de Deus diz amém. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana. Nos encontraremos novamente na segunda-feira, às 18 horas, na Comunidade em Oração. Shalom Adonai.